E se eu te dissesse que, muito antes das civilizações que conhecemos, reis imortais desceram dos céus para governar a Terra? E se registros antigos, há muito esquecidos, guardassem uma história que ameaça tudo o que pensamos saber sobre a nossa origem? O que você faria se soubesse que os primeiros governantes da humanidade não eram apenas homens, mas seres de outro mundo, cujas existências foram apagadas das páginas da história? Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a história da humanidade e o seu próprio lugar no universo. Durante séculos, textos enigmáticos como o Livro de Enoque e as Tábuas Sumérias foram ignorados, desacreditados ou simplesmente rotulados como mitologia antiga. Mas e se eu te disser que esses relatos escondem fragmentos de uma verdade proibida, tão poderosa, que desafia toda a nossa compreensão da história humana? Por que culturas separadas por milhares de quilômetros descreveriam seres que vieram dos céus, que reinaram como deuses e ensinaram conhecimentos que mudaram o destino da Terra? O conflito é claro. Ou aceitamos a versão confortável da história que nos foi contada, ou ousamos enxergar além do véu e questionar quem realmente moldou a humanidade. Hoje, vamos abrir portas que há muito tempo foram trancadas e revelar segredos que jamais deveriam ser esquecidos. Muito antes das grandes civilizações conhecidas, como Egito, Suméria ou Babilônia, erguerem suas pirâmides e templos, existia um registro misterioso que falava sobre uma era dourada, um tempo primordial em que reis não surgiam da terra, mas desciam diretamente do céu. Esse período, onde o divino e o humano se entrelaçavam, não é apenas uma história isolada, mas um tema que se repete em diversas culturas e mitologias ao redor do mundo. O Livro de Enoque, um texto antigo atribuído ao bisavô de Noé, é uma das fontes mais reveladoras. Nele, lemos sobre os vigilantes, seres celestiais que, em um ato ousado e desobediente, desceram à Terra para ensinar aos homens ciências proibidas. Esses conhecimentos incluíam a astrologia, a magia, a metalurgia e até mesmo a arte da escrita. Ensinamentos que, segundo as Escrituras, não deveriam ter sido compartilhados com a humanidade. Esses seres não eram apenas figuras passivas. Eles influenciaram diretamente a estrutura social e política dos homens, moldando culturas e nações em seu favor. Mas o preço por essas revelações foi alto. Sua queda do céu não foi sem consequências. Eles foram julgados e punidos, aprisionados nas profundezas da terra até o fim dos tempos, quando sua influência retornaria. Paralelamente, nas Tábuas Sumérias, encontramos o Lista de Reis, um registro fascinante que descreve governantes que não eram simples mortais, mas seres extraordinários, cujos reinados duraram milhares de anos, algo biologicamente impossível para qualquer ser humano comum. Esses governantes não apenas viveram mais tempo do que qualquer ser humano poderia sonhar, mas também carregavam um conhecimento vasto e incomum. A história oficial tenta nos convencer de que esses números são exageros mitológicos ou simbólicos. Mas e se esses reis fossem, de fato, descendentes diretos desses seres celestiais? O mais intrigante é que essas duas fontes, o Livro de Enoque e as Tábuas Sumérias, surgiram em culturas distintas, separadas por milênios e vastas distâncias geográficas. E ainda assim, ambas narram o mesmo evento: a intervenção direta de seres celestiais na história humana. Coincidência? Ou será que estamos diante da sombra de uma verdade que foi cuidadosamente encoberta e suprimida ao longo dos séculos, escondida nas entrelinhas dos mitos e nas ruínas da nossa própria história? Esses registros são muito mais do que apenas fragmentos de culturas antigas. Eles são as chaves para desbloquear uma realidade que talvez nunca tenha sido realmente esquecida, mas sim silenciada. Poucos sabem, mas uma das primeiras pistas dessa antiga presença celestial se encontra em um dos registros mais fascinantes da história, a Lista Real Suméria. Esse documento,
encontrado em tábuas de argila que datam de milhares de anos, descreve um período remoto em que a realeza desceu do céu e foi dada à humanidade. Este não é um simples mito ou lenda local, mas um testemunho de algo profundo e possivelmente verdadeiro. A lista real não fala apenas sobre o surgimento de governantes humanos, mas de figuras cujos reinados duraram períodos que desafiam toda a lógica. Imagine governantes cujos impérios duraram centenas de milhares de anos. Parece impossível, não é? A biologia humana não permitiria tal longevidade. A arqueologia tradicional tenta explicar esses números como exageros míticos ou falácias criadas para glorificar o passado. Mas e se, na verdade, eles refletissem uma realidade perdida? Esses governantes poderiam ser, na verdade, os vigilantes ou os Anunnaki, como descritos nas antigas tradições, seres que transcendem o tempo humano e que, em algum momento da história, desceram à Terra para governar e moldar o destino da humanidade? Se esses reis não eram simples mortais, então estamos olhando para algo que vai muito além do que imaginamos. Quando olhamos com atenção para as mitologias de várias culturas, como a Mesopotâmia, o Egito e até mesmo as civilizações da América pré-colombiana, surge um padrão inquietante. Em todas essas culturas, encontramos a mesma narrativa recorrente: seres celestiais descendo à Terra, ensinando conhecimentos proibidos aos humanos e sendo punidos por suas transgressões. No livro de Enoque, os vigilantes são condenados por ensinar magia, astronomia, metalurgia e até mesmo como fazer alianças com os deuses. Eles trouxeram o conhecimento ao mundo, mas também trouxeram caos, corrupção e desordem. Como resultado, foram aprisionados, aguardando o dia do julgamento final. Na tradição suméria, os Anunnaki criaram a humanidade para servi-los. Mas à medida que os humanos começaram a se rebelar contra seus criadores, esses deuses foram afastados ou desapareceram, com muitos textos descrevendo uma espécie de afastamento celestial. Ainda mais intrigante, culturas como a Maia e a Azteca têm suas próprias versões desses deuses que caminharam entre os homens e, de repente, desapareceram de maneira misteriosa. Alguns falam até mesmo de uma ascensão ou retorno esperado desses seres. Não é uma coincidência que tantas civilizações, em lugares tão distantes e com contextos tão diferentes, compartilhem elementos de uma história semelhante. Isso não é apenas uma coincidência de mitos ou um reflexo de um medo humano universal. É como se cada uma dessas civilizações estivesse, à sua maneira, tentando registrar um grande evento global, uma intervenção direta de seres superiores na história da humanidade. Um evento que foi deliberadamente esquecido ou distorcido com o tempo. Agora, se essas antigas narrativas falam de seres que desceram dos céus para governar a humanidade, a pergunta inevitável é: eles se foram para sempre, ou apenas aguardam o momento certo para retornar? O livro de Enoque profetiza que após o julgamento, os vigilantes seriam aprisionados e esperariam o tempo do fim, quando suas ações retornariam para influenciar o mundo novamente. Além disso, algumas interpretações das tábuas sumérias falam de um ciclo eterno de governantes celestiais, sugerindo que o retorno desses seres, ou pelo menos o retorno de sua influência, é inevitável. O próprio conceito de ciclo implica que a história de interações celestiais com a Terra se repete de tempos em tempos. Nos dias de hoje, observamos um aumento notável de fenômenos inexplicáveis, objetos não identificados sendo avistados nos céus por todo o mundo, avançados desenvolvimentos tecnológicos que desafiam explicações convencionais e uma busca incessante por contato com inteligências superiores. Será que estamos presenciando o prenúncio de um novo ciclo? Um ciclo que nos remete diretamente aos antigos textos e profecias que falam do retorno de seres celestiais? A história esquecida dos reis celestiais
pode não ser apenas um eco do passado distante, mas um aviso de que estamos prestes a viver o próximo grande evento de nossa história. Talvez o fim do ciclo que foi profetizado não seja o fim, mas o começo de algo muito maior, algo que já está em andamento. Agora, pare por um momento e reflita sobre algo curioso. Nas últimas décadas, a quantidade de informações sobre seres extraterrestres, descobertas arqueológicas inexplicáveis e reinterpretações de textos antigos tem aumentado de forma impressionante, quase como se algo estivesse sendo gradualmente revelado ao mundo. O que antes era tratado como mera ficção científica ou teoria da conspiração, agora está sendo discutido abertamente por governos e grandes agências ao redor do planeta. Em um passo surpreendente, várias nações finalmente admitiram a existência de fenômenos aéreos não identificados, UAPs, algo impensável até pouco tempo atrás. Relatórios oficiais confirmam que aeronaves com tecnologias que desafiam o entendimento humano estão sendo avistadas. E mais intrigante ainda, muitos desses avistamentos vêm de fontes confiáveis, como os próprios pilotos militares e agências governamentais. Estamos, talvez, começando a encarar algo que foi ocultado por séculos, mas isso não se resume apenas aos céus. A arqueologia também tem revelado peças-chave que poderiam reescrever toda a história humana. Um exemplo fascinante é o sítio de Göbekli Tepe, na Turquia. Esta antiga estrutura, que predates as pirâmides de Gizé por milhares de anos, contém complexos símbolos astronômicos e avanços em engenharia que desafiam a nossa compreensão sobre as capacidades das civilizações antigas. Como uma cultura com ferramentas primárias poderia construir algo tão elaborado, com um conhecimento tão avançado de astronomia e matemática? Isso parece ir contra tudo o que sabemos sobre a história humana. Poderia ser que estamos apenas começando a entender que os povos antigos, como as culturas da Mesopotâmia ou do Egito, realmente possuíam um conhecimento superior. Conhecimento que não veio apenas de suas próprias descobertas, mas talvez de influências externas. Agora, imagine o quanto essas descobertas têm em comum com as descrições encontradas em textos milenares. O livro de Enoque fala sobre seres que desceram do céu, trazendo consigo conhecimentos proibidos. As tábuas sumérias descrevem os Anunnaki, deuses que desceram e ensinaram à humanidade sobre tecnologia, agricultura e as artes ocultas. Todos esses relatos antigos, se lidos à luz das descobertas modernas, começam a convergir de forma surpreendente. Coincidência? Ou um eco de um passado proibido que, de alguma forma, insiste em voltar à superfície? Cada nova descoberta, seja ela arqueológica ou tecnológica, parece ser uma peça de um grande quebra-cabeça que estamos lentamente montando. E quanto mais descobrimos, mais nos perguntamos: será que essa história de interações com seres de outro mundo nunca foi realmente esquecida, mas sim silenciada? Estamos agora em um momento em que a verdade começa a emergir das sombras, revelando que a nossa história não é simplesmente um relato linear de progresso humano, mas sim um ciclo que se repete, com o conhecimento dos reis celestiais, ou seres de fora, voltando a influenciar o nosso destino. Se tudo isso já foi registrado por civilizações separadas por oceanos e milênios, se antigos textos como o livro de Enoque e as tábuas sumérias ecoam a mesma advertência, se sinais semelhantes continuam surgindo hoje diante dos nossos olhos, será que estamos preparados para o que pode estar prestes a acontecer? Será que o retorno desses reis celestiais será um renascimento para a humanidade ou a repetição de uma antiga queda? E mais importante, por que essas histórias foram tão cuidadosamente apagadas da nossa memória coletiva? O que eles não querem que você saiba? O que vimos até agora é apenas a ponta do iceberg de uma verdade que foi ocultada, reinterpretada e distorcida ao longo dos séculos.
Os reis que desceram dos céus, os vigilantes, os Anunnaki, todos têm uma história que está enraizada na fundação das civilizações, mas que foi enterrada nas sombras do tempo. Agora, mais do que nunca, é hora de reexaminar o passado, não como uma simples curiosidade histórica, mas como uma chave para entender o que pode vir a seguir. Estamos vivendo um momento em que a linha entre o mito e a realidade se torna cada vez mais tênue. O que você acha? Estamos prestes a testemunhar o retorno dos governantes celestiais? Ou estamos apenas observando os sinais de um ciclo que nunca realmente terminou? A história está se repetindo. Mas agora, cabe a você decidir como irá se posicionar diante dela.